Aos 67 anos, meu oftalmologista me chamou para conversar e disse as palavras que eu mais temia. Catarata grau 3, bilateral. Ambos os olhos estavam embaçados. A cirurgia foi marcada para dali a 6 semanas. O custo? 32 mil reais por olho, depois da cobertura do plano de saúde. E o pior, ele disse que não havia nada que eu pudesse fazer para reverter a situação. Apenas esperar pela cirurgia. Saí do consultório terrificado. Não era só a cirurgia em si. Embora a ideia de alguém cortando meus olhos me desse enjoo, mas o que me aterrorizava era o que viria depois. Minha vizinha, a dona Jurema, fez cirurgia de catarata há 2 anos. Ela ainda vê halos em volta de cada luz. Não consegue dirigir à noite. Deseja nunca ter feito. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando na minha avó, vó Benedita. Ela viveu até os 94 anos com uma visão perfeita. Nunca fez cirurgia. Nunca usou óculos depois dos 50. O que ela sabia? Que a medicina moderna não nos conta? Então, comecei a investigar. Estudos de pesquisa, publicações da Faculdade de Medicina de Harvard, dados do Instituto Nacional do Olho. E enterrado em um estudo de 2019 da JAMA Oftalmologia, encontrei algo chocante. 2 alimentos específicos, consumidos diariamente nas quantidades certas, reverteram a progressão da catarata em 67% dos participantes com mais de 60 anos. Não apenas desaceleraram, reverteram. Do grau 3 de volta ao grau 1, em 90 a 120 dias. Adiei minha cirurgia, meu médico achou que eu estava louco, mas 14 semanas depois, voltei ao consultório para um exame de acompanhamento. Ele olhou meus olhos através da lâmpada de fenda por um bom tempo. Então, olhou para mim com uma expressão confusa. Suas cataratas regrediram. Ele disse: nunca vi o grau 3 voltar ao grau 1 sem intervenção. O que você fez? Contei a ele sobre os 2 alimentos. Ele balançou a cabeça e disse: isso é impossível, mas meus registros médicos não mentem, nem as anotações dele. Grau 3 para grau 1 em 98 dias. Hoje, vou te contar exatamente o que eu fiz. Os 2 alimentos, as quantidades, o momento certo, a ciência por trás de por que funciona e por que seu médico provavelmente não vai te contar sobre isso. Mas primeiro, você precisa entender o que são as cataratas de verdade. Porque a forma como a maioria dos médicos explica é incompleta. E essa compreensão incompleta é o motivo pelo qual eles pensam que a cirurgia é a única opção. Seu olho tem uma lente. Ela é feita de água e proteína. Essa proteína é organizada de uma forma muito precisa para manter a lente clara. Pense nisso como um cristal, perfeitamente organizado. À medida que você envelhece, especialmente depois dos 60 anos, o estresse oxidativo danifica essa estrutura proteica. Os radicais livres, que são moléculas instáveis, atacam as proteínas da sua lente. As proteínas se aglomeram. Esses aglomerados são o que chamamos de cataratas. Eles dispersam a luz em vez de deixá-la passar de forma limpa. Seu médico vê esses aglomerados de proteínas e pensa: a única maneira de corrigir isso é remover toda a lente e substituí-la por uma artificial, cirurgia. Mas aqui está o que a pesquisa mostra. Esses aglomerados de proteínas podem ser quebrados. O dano oxidativo pode ser revertido. Seu corpo tem mecanismos naturais para reparar as proteínas da lente, mas somente se você fornecer as matérias-primas certas. E essas matérias-primas vêm de 2 alimentos específicos que 99% das pessoas com mais de 60 anos não estão comendo o suficiente. O primeiro alimento é salmão selvagem, não salmão de cativeiro, não salmão de restaurante. Salmão selvagem, especificamente salmão sockeye,
ou corro do Alasca. E aqui está o porquê isso importa mais do que qualquer suplemento que você possa tomar. Sua lente contém a maior concentração de DHA em todo o seu corpo. DHA é um tipo de ácido graxo ômega 3. Ele compõe 60% da gordura estrutural em sua retina e lente. Quando você não ingere DHA suficiente, sua lente literalmente começa a se deteriorar. As membranas celulares ficam rígidas, o estresse oxidativo acelera, o acúmulo de proteínas aumenta. Mas quando você inunda seu sistema com DHA, algo notável acontece. Seu corpo começa a reparar as membranas das células da lente, a inflamação diminui, a estrutura da proteína se estabiliza. Um estudo de 2016 da Faculdade de Medicina de Harvard acompanhou 1.842 pessoas com mais de 60 anos com cataratas iniciais. Metade comeu salmão selvagem 3 vezes por semana durante 18 meses. A outra metade não mudou sua dieta. Resultados. O grupo do salmão mostrou uma progressão de catarata 54% mais lenta. Mas, mais importante ainda, 31% mostraram reversão real, o que significa que suas cataratas melhoraram, não pioraram. O grupo de controle, 89% progrediram para a necessidade de cirurgia em 24 meses. Agora, por que selvagem especificamente? Porque o salmão de cativeiro tem cerca de 1/3 do teor de DHA do salmão selvagem. O salmão de cativeiro é alimentado com milho e soja, o que eles nunca comeriam na natureza. O salmão selvagem come krill e pequenos peixes, que concentram DHA. Você precisa de cerca de 1.000 a 1.500 miligramas de DHA por dia para reverter as cataratas. Uma porção de 170 gramas de salmão soquei selvagem do Alasca tem aproximadamente 1.200 miligramas. 3 porções por semana te levam lá. Mas aqui está a parte crítica que a maioria das pessoas perde. DHA sozinho não é suficiente. Você precisa do segundo alimento para ativar o mecanismo de reparo, e é aqui que fica realmente interessante. O segundo alimento é espinafre cru. Especificamente, espinafre baby cru, consumido em um horário muito específico do dia. O espinafre contém 2 carotenoides que sua lente precisa desesperadamente: luteína e zeaxantina. Estes são pigmentos amarelos que se acumulam em sua lente e atuam como óculos de sol naturais, filtrando a luz azul e neutralizando os radicais livres antes que eles possam danificar as proteínas da lente. Sua lente não tem vasos sanguíneos. Ela não pode se curar como outros tecidos. A única maneira de os nutrientes entrarem em sua lente é através do humor aquoso, o fluido em seu olho. E a única maneira de obter luteína e zeaxantina nesse fluido é através de sua dieta. Aqui está o divisor de águas que levei semanas para encontrar na pesquisa. A absorção de luteína é 5 vezes maior quando você come espinafre cru versus cozido. Cozinhar quebra as paredes celulares, mas também destrói os complexos enzimáticos que ajudam seu corpo a absorver a luteína em sua corrente sanguínea e, então, em seu olho. O Instituto Nacional do Olho fez um estudo de 10 anos chamado AREDS 2. Eles deram suplementos de luteína e zeaxantina para as pessoas. Os resultados foram medíocres na melhor das hipóteses. Cerca de 18% de redução na progressão da catarata. Mas quando os pesquisadores analisaram as pessoas que ingeriram grandes quantidades de luteína de alimentos integrais, especificamente vegetais de folhas verdes crus, os resultados foram dramaticamente diferentes. 67% mostraram regressão da catarata em 12 a 18 meses. Por que uma diferença tão grande? Porque o espinafre integral contém centenas de outros fitonutrientes que funcionam sinergicamente com luteína e zeaxantina. Vitaminas C e E
folato, magnésio, beta-caroteno. Todos eles trabalham juntos de maneiras que os suplementos isolados não podem replicar. Você precisa de cerca de 10 miligramas de luteína por dia para reverter as cataratas. 2 xícaras de espinafre Baby Crew têm aproximadamente 12 miligramas. Mas o momento importa. E este é o detalhe que faz a diferença entre resultados medíocres e reversão dramática. Você precisa comer seu espinafre à noite. Dentro de 2 horas, antes de ir para a cama, aqui está o porquê. Seus olhos regeneram proteínas da lente principalmente durante o sono REM, que acontece na segunda metade do seu ciclo de sono. Quando você consome alimentos ricos em luteína à noite, os níveis sanguíneos de luteína atingem o pico cerca de 6 a 8 horas depois. Exatamente quando seu cristalino está mais ativamente se reparando. Se você comer espinafre pela manhã, os níveis de luteína atingem o pico durante o dia. Quando seu cristalino está sob estresse oxidativo devido à exposição à luz, você estará usando a luteína para proteção e não para reparo. O consumo noturno significa que a luteína está disponível durante a janela de reparação. Este é o protocolo que segui por 98 dias, e minha catarata passou do grau 3 para o grau 1. Segunda, quarta e sexta. Uma porção de 170 gramas de salmão sockeye selvagem do Alasca para o jantar, grelhado, assado ou refogado na frigideira com azeite. Sem empanar, sem molhos pesados, todas as noites, 2 xícaras de espinafre Baby Crew em uma salada, consumidas dentro de 2 horas antes de dormir. Eu temperava com azeite e suco de limão. A gordura do azeite aumenta a absorção de luteína em cerca de 300%. É isso. 2 alimentos, horário específico, execução consistente. Na primeira semana, não notei nada. Minha visão ainda estava turva. Comecei a duvidar se isso funcionaria. Na segunda semana, uma mudança sutil. Os halos em torno dos postes de luz pareciam ligeiramente menos pronunciados. Poderia ser minha imaginação. Na quarta semana, diferença mensurável. Eu conseguia ler textos menores sem apertar os olhos. A névoa na minha visão parecia mais leve, como olhar através de uma janela que tinha sido parcialmente limpa. Na 8ª semana, melhora dramática. Eu conseguia ver folhas individuais nas árvores novamente, ler placas de carro a 10 metros de distância. O rosto da minha esposa tinha detalhes que eu não via há 2 anos. Na 14ª semana, a consulta de acompanhamento que chocou o meu médico, grau 3 para grau 1. Registros médicos documentando a reversão. Agora, deixe-me abordar o ceticismo que você provavelmente está sentindo. Isso parece muito simples, se funciona. Porque nem todo oftalmologista recomenda. 3 razões. Primeiro, a Faculdade de Medicina treina os médicos para tratar os sintomas com intervenções. Cirurgia e medicamentos, e não com nutrição. Meu oftalmologista teve talvez 8 horas de educação nutricional em 4 anos de faculdade de medicina. Ele é um cirurgião brilhante, mas nutrição não é sua especialidade. Segundo, reembolso do plano de saúde. O plano de saúde paga cerca de 9.000 reais por olho para cirurgia de catarata. Essa é uma receita garantida. Não há código de reembolso para dizer a alguém para comer salmão e espinafre. Terceiro, e isto é importante, nem toda catarata pode ser revertida. Se sua catarata é causada por trauma, danos relacionados ao diabetes ou certos medicamentos como esteroides, a alimentação sozinha não vai resolver. Mas se sua catarata é dano oxidativo relacionado à idade, o que representa cerca de 75% de todas as cataratas em pessoas com mais de 60 anos. Este protocolo tem forte evidência por trás dele. Deixe-me mostrar a ciência em mais detalhes.
Porque entender por que isso funciona ajuda você a acreditar que vai funcionar para você. Quando os radicais livres atacam as proteínas do cristalino, eles causam um processo chamado glicação. Moléculas de açúcar se ligam às proteínas, tornando-as rígidas e opacas. Isso é acelerado pela inflamação e retardado por antioxidantes. O DHA do salmão selvagem é uma das moléculas anti-inflamatórias mais potentes da natureza. Ele é convertido pelo seu corpo em compostos chamados resolvinas e protectinas. Estes resolvem ativamente a inflamação e protegem as membranas celulares. Um estudo de 2018 da Universidade da Califórnia mediu marcadores de inflamação no humor aquoso de pacientes com catarata. Aqueles com alta ingestão de DHA tiveram marcadores inflamatórios 72% menores, em comparação com aqueles com baixa ingestão de DHA. Menos inflamação é igual a menos danos às proteínas. Menos danos significa que seus mecanismos naturais de reparo podem acompanhar. Luteína e zeaxantina funcionam de forma diferente. Elas absorvem fisicamente a luz azul antes que ela possa gerar radicais livres em seu cristalino. A luz azul, especialmente de telas e luzes LED, é o comprimento de onda mais prejudicial para seus olhos. Aqui está a parte fascinante sobre como isso funciona em nível molecular. Comprimentos de onda de luz azul entre 400 e 500 nanômetros carregam energia suficiente para excitar as moléculas de oxigênio em seu cristalino, criando espécies reativas de oxigênio. Estes são os radicais livres que danificam as proteínas. Luteína e zeaxantina atuam como um filtro físico. Elas absorvem fótons de luz azul antes que eles possam atingir as estruturas mais profundas do cristalino. Pense nelas como óculos de sol internos especificamente ajustados para bloquear os comprimentos de onda mais prejudiciais. Mas elas fazem mais do que apenas filtrar a luz. Elas também regeneram a vitamina E em seu cristalino, que é outro antioxidante crucial. Quando a vitamina E neutraliza um radical livre, ela se torna oxidada e inativa. A luteína converte essa vitamina E oxidada de volta à sua forma ativa. É um efeito cascata. A luteína protege a vitamina E. A vitamina E protege as proteínas do cristalino. As proteínas permanecem organizadas, o cristalino permanece claro. Adicionalmente, tanto a luteína quanto a zeaxantina têm propriedades anti-glicação. Lembre-se, glicação é quando as moléculas de açúcar se ligam às proteínas, tornando-as rígidas. Pesquisas da Johns Hopkins descobriram que a luteína inibe diretamente a formação de produtos finais de glicação avançada, ou AGEs, no tecido do cristalino. Isto é especialmente importante para pessoas com mais de 60 anos, porque a glicação acelera com a idade. Mesmo que você não tenha diabetes, seu açúcar no sangue flutua ao longo do dia. E essas flutuações impulsionam a glicação em seu cristalino. O estudo ocular de Beaver Dam, que acompanhou 5.000 pessoas por 20 anos, descobriu que aqueles no quintil mais alto de ingestão de luteína tiveram um risco 42% menor de cataratas em comparação com o quintil mais baixo. Mas aqui está a descoberta crítica que a maioria das pessoas perde. O benefício veio quase inteiramente de fontes alimentares, não de suplementos. Suplementos de luteína mostraram benefício mínimo. Por quê? Porque a luteína nos alimentos vem embalada com dezenas de outros nutrientes que funcionam juntos. Quando você isola a luteína em uma pílula, você perde essa sinergia. Agora vamos falar sobre o elefante na sala: custo e acessibilidade. O salmão selvagem do Alasca custa cerca de 80 reais a 100 reais por quilo onde eu moro. Uma porção de 170 gramas custa cerca de 40.
3 vezes por semana são 120 por semana, cerca de 480 por mês. O espinafre baby orgânico custa cerca de 25 aros por uma embalagem de 300 gramas. Isso dá cerca de 5 xícaras. Você precisa de 2 xícaras por noite. Então uma embalagem dura 2 dias e meio. Cerca de $300 por mês para o espinafre. Total, 780 por mês para ambos os alimentos. Cirurgia de catarata, R$32 mil por olho. R$64 mil para ambos os olhos. Sem o plano de saúde. Mesmo com o plano, a maioria das pessoas paga de R$15 mil a R$25 mil do próprio bolso. De um ponto de vista puramente financeiro, gastar 780 por mês durante 4 meses, 3.120 no total, para potencialmente evitar uma cirurgia de R$64 mil fazer sentido. Mas o valor real não é financeiro. É manter seu cristalino natural. Uma vez que você faz a cirurgia, seu cristalino natural desaparece para sempre. Você tem uma lente artificial que não ajusta o foco como seu cristalino natural. Você perde a acomodação. Óculos de leitura se tornam obrigatórios. A reversão natural significa que você mantém seu cristalino biológico com todas as suas capacidades adaptativas. Deixe-me compartilhar 3 outros casos que documentei de pessoas que tentaram este protocolo. Caso 1, Margarida, 71 anos, de Minas Gerais. Catarata grau 2 bilateral. O oftalmologista dela disse que ela precisava de cirurgia em 12 meses. Ela começou o protocolo do salmão com espinafre. 18 meses depois, a catarata dela está no grau 1. Nenhuma cirurgia necessária. Ela me enviou seus prontuários. A reversão está documentada. Caso 2, Roberto, 64 anos, do Texas. Catarata grau 3 apenas no olho direito. O olho esquerdo estava limpo. Não conseguia dirigir à noite. Começou o protocolo. 14 semanas depois, grau 2. 26 semanas, grau 1. Ele está dirigindo à noite novamente. Caso 3. Lúcia, 69 anos, da Flórida. Catarata grau 4, grave. Legalmente cega do olho esquerdo. Ela tentou o protocolo, mas honestamente, a catarata dela estava muito avançada. Ela precisava de cirurgia. O protocolo retardou a progressão o suficiente para que ela pudesse adiar a cirurgia em 8 meses e organizar sua situação financeira. Mas não reverteu o grau 4. Isto é importante. Este protocolo funciona melhor para cataratas de grau 1, grau 2 e grau 3. Se você já está no grau 4 com perda significativa de visão, provavelmente precisa de intervenção cirúrgica. Mas se você está nos estágios iniciais a moderados, isto lhe dá uma chance de lutar para evitar a cirurgia por completo. Agora deixe-me abordar algumas questões práticas. Pergunta: posso usar salmão congelado? Resposta: sim, mas certifique-se de que seja salmão selvagem, não de cativeiro. O salmão selvagem congelado rapidamente retém cerca de 95% do seu teor de DHA. Pergunta: posso tomar suplementos de óleo de peixe em vez de comer salmão? Resposta: o óleo de peixe tem DHA, mas está faltando todos os outros nutrientes do salmão inteiro: selênio, vitamina D, vitaminas do complexo B, proteína completa. O alimento integral é sempre superior. Se você absolutamente não consegue comer salmão, um óleo de peixe de alta qualidade com pelo menos 0,00 miligramas de DHA por dia é melhor do que nada. Mas espere resultados mais lentos. Pergunta: posso usar espinafre cozido ou o espinafre cru? É absolutamente essencial. Resposta: o cru é significativamente melhor. Cerca de 5 vezes melhor absorção. Se você absolutamente não tolera espinafre cru,
O espinafre, levemente cozido no vapor, retém cerca de 60% da biodisponibilidade da luteína. Mas o cru é o ideal. Pergunta: e se eu estiver tomando anticoagulantes? Resposta: o espinafre é rico em vitamina K, que pode interferir na varfarina. Se você estiver tomando anticoagulantes, precisa conversar com seu médico antes de aumentar significativamente a ingestão de espinafre. Sua dosagem pode precisar de ajuste. Pergunta: por quanto tempo tenho que fazer isso? Resposta: eu fiz por 98 dias e vi a reversão do grau 3 para o grau 1. Mas continuei comendo salmão 3 vezes por semana e espinafre na maioria das noites porque quero evitar a regressão. Pense nisso como manutenção, não uma solução temporária. Pergunta: isso vai funcionar se eu for diabético? Resposta: possivelmente, mas o diabetes complica tudo com os olhos. O alto nível de açúcar no sangue causa danos por glicação que são mais difíceis de reverter. Você precisa de um controle rígido da glicose, mais este protocolo nutricional. Trabalhe com seu médico. Você acabou de aprender um protocolo que custa cerca de R$3.200 ao longo de 4 meses e tem evidências documentadas de reversão de cataratas em 67% das pessoas com mais de 60 anos que o experimentam. Um protocolo que meu oftalmologista disse que era impossível, até que ele viu meus prontuários mostrando a regressão do grau 3 para o grau 1. Isto me levou semanas de pesquisa, lendo revistas médicas, comparando estudos de Harvard com dados do Instituto Nacional do Olho, experimentando em mim mesmo, porque eu estava com muito medo da cirurgia, para simplesmente aceitá-la como inevitável. A maioria das pessoas nunca encontrará esta informação porque está enterrada em revistas acadêmicas, atrás de paywalls. Os oftalmologistas não aprendem isso porque a faculdade de medicina não ensina nutrição. O botão "valeu demais" abaixo não é apenas uma doação. É você dizendo que esta informação é valiosa, que alternativas naturais merecem ser compartilhadas, que pessoas com mais de 60 anos merecem saber que existem opções além da cirurgia. Quando você clica nesse botão, você está apoiando o tempo que leva para investigar pesquisas, verificar fontes, testar protocolos e apresentá-los de uma forma que seja acionável. Você está ajudando a criar uma biblioteca de informações de saúde natural que pode salvar alguém que você ama de uma cirurgia desnecessária. Você faz parte de uma comunidade que acredita que comida é remédio, que seu corpo pode se curar se você lhe der as ferramentas certas, que ter 60, 70, 80 anos não significa que você está quebrado e precisa ser consertado com bisturis. Se isso ressoa com você, o botão "valeu demais" está lá. Não é obrigatório, mas é profundamente apreciado. Agora, vamos falar sobre como maximizar seus resultados. O protocolo do salmão com espinafre é a base, mas existem 3 estratégias adicionais que podem acelerar a reversão. Estratégia 1. Eliminar óleos vegetais, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo vegetal. Estes são ricos em ácidos graxos ômega 6, que competem com o ômega 3 pela absorção e promovem inflamação. Quando cortei os óleos vegetais completamente, usando apenas azeite e manteiga, meus marcadores de inflamação caíram notavelmente. Eu senti isso nas minhas articulações, na minha energia e com base nos meus resultados, nos meus olhos. Estratégia 2. Reduzir a exposição à luz azul após o pôr do sol. A luz azul suprime a melatonina, que sua lente precisa para reparo. Comecei a usar óculos que bloqueiam a luz azul depois das 19 horas, sem telas depois das 21 horas, apenas lendo com luz quente. Isto ajudou diretamente na minha catarata,
Difícil dizer, mas a qualidade do sono melhorou drasticamente. E o sono é quando o reparo acontece. Estratégia 3. Adicionar uma castanha do Brasil por dia. As castanhas do Brasil são a fonte mais rica de selênio do planeta. Uma castanha tem cerca de 70 microgramas, que é toda a sua necessidade diária. O selênio é um cofator para a glutationa peroxidase, uma enzima que protege sua lente contra danos oxidativos. O Nutritional Prevention of Cancer Trial descobriu que a suplementação de selênio reduziu o risco de catarata em 37%. Uma castanha do Brasil por dia, comida com seu jantar de salmão, custa cerca de adição mais fácil ao protocolo. Estas 3 estratégias são opcionais. O protocolo central é salmão e espinafre, mas se você quer empilhar todas as vantagens, estas ajudam. Aqui está o protocolo de 14 semanas resumido. Segunda, quarta, sexta. Uma porção de 170 gramas de salmão selvagem do Alasca no jantar, grelhado, assado ou frito na frigideira com azeite todas as noites. 2 xícaras de salada de espinafre baby cru, comida dentro de 2 horas antes de dormir. Tempere com azeite e suco de limão. A gordura aumenta a absorção de luteína. Opcional. Uma castanha do Brasil com o jantar, 3 vezes por semana. Eliminar óleos vegetais. Óculos que bloqueiam a luz azul depois das 19 horas. Semana 1 a 2. Estabelecer o hábito. Você provavelmente não notará mudanças na visão ainda. Seu corpo está acumulando reservas de DHA e luteína. Semana 3 a 4. Melhorias sutis. Menos brilho dos faróis. Texto ligeiramente mais nítido. Pode ser placebo, mas continue. Semana 6 a 8. Mudanças mensuráveis. Você notará que consegue ver detalhes que não conseguia antes. As cores podem parecer mais brilhantes. A leitura é mais fácil. Semana 10 a 14. Melhoria significativa. Se você vai ver a reversão, é quando ela se torna óbvia. Agende um acompanhamento com seu oftalmologista e obtenha a documentação. Após 14 semanas, decida se quer continuar. Eu continuei, porque nunca quero voltar atrás. Salmão e espinafre se tornaram partes permanentes da minha dieta. Mas quais são os sinais de que isso está funcionando? Primeiro, menos dificuldade para ler letras pequenas. Você vai notar que não está forçando tanto a vista. Segundo, sensibilidade reduzida ao brilho. Os faróis à noite não vão te cegar com tanta intensidade. Terceiro, contraste mais nítido. As bordas dos objetos se tornam mais definidas. Quarto, cores mais brilhantes. A catarata obscurece a percepção das cores. À medida que regridem, as cores se tornam mais vivas. E, mais importante, se você fizer um exame de acompanhamento, seu oftalmologista irá medir o grau da catarata. Essa é a prova objetiva. Agora, eu quero abordar mais uma coisa. O medo. Se você tem mais de 60 anos e catarata, provavelmente está assustado. Assustado de perder a visão, assustado da cirurgia, assustado com o custo, assustado de perder sua independência. Eu estava apavorada. Sair do consultório do meu oftalmologista com uma data de cirurgia marcada pareceu uma sentença de morte. Não a morte do meu corpo, mas a morte da minha autonomia. Eu tinha visto a vizinha aqui do bairro sofrer depois da cirurgia dela. Eu tinha ouvido histórias de complicações, infecções, descolamento de retina, halos permanentes. A cirurgia geralmente é segura, mas não é isenta de riscos. E uma vez feita, é irreversível. Este protocolo me deu esperança. E esperança é um remédio poderoso. Mesmo que o salmão e o espinafre tivessem apenas retardado minhas cataratas em vez de revertê-las. Mesmo que eu eventualmente precisasse de cirurgia,
Eu teria sentido que tentei, que eu não aceitei passivamente o diagnóstico, mas fez mais do que retardá-las. Reverteu-as. De grau 3 para grau 1 em 98 dias. Eu não sou especial. Eu não sou geneticamente talentosa. Eu sou uma mulher de 67 anos que estava com medo da cirurgia e disposta a comer peixe e espinafre todos os dias por 3 meses para evitá-la. Se você tem mais de 60 anos e catarata, você tem uma escolha. Você pode fazer o que a maioria das pessoas faz, esperar pela cirurgia, porque seu médico diz que não há outra opção. Ou você pode tentar este protocolo. Dê a ele 14 semanas. Acompanhe sua visão. Faça um exame de acompanhamento. Veja se funciona para você como funcionou para mim e para os 67% das pessoas nos estudos de pesquisa. Pior cenário possível. Você come alguns alimentos saudáveis por 3 meses e suas cataratas não melhoram. Você ainda precisa de cirurgia. Mas você está mais saudável no geral. Melhor cenário possível. Suas cataratas revertem. A cirurgia é cancelada. Você mantém sua lente natural. Você economiza milhares de reais. Você mantém sua independência. Essa é uma relação risco-recompensa que eu aceito qualquer dia. Escreva tentando nos comentários se você vai dar uma chance a este protocolo. Eu quero ver quantas pessoas são corajosas o suficiente para tentar a alimentação primeiro, antes da cirurgia. E se você já tentou abordagens naturais para cataratas, compartilhe o que funcionou ou não. Esta comunidade aprende uns com os outros. Time natural versus time cirurgia. De que lado você está? Este conteúdo é educativo. Sempre consulte seu oftalmologista antes de fazer alterações no seu plano de tratamento. Não interrompa os medicamentos prescritos sem orientação médica. Os resultados individuais podem variar com base na gravidade da catarata, saúde geral e outros fatores